parar lá, ela vai te sustentar. Amém por isso. Para a honra e para a glória do nosso Deus. Senhor, tu me sondaste, me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como o dia. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, louvarei, eu te louvarei, Senhor. Ó Pai, te louvarei, louvarei, louvarei. Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. Se tomar as asas da alva e se habitar nos extremos do mar,
até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Amém. É o 3? Eu pensei de pregar com um e cantar com o outro, pode ser assim? Então tá bom. Queridos, que alegria voltar para a Formiga. Tem tão pouco tempo, hein? Acho que esse é o recorde aqui de Formiga. Eu vim em março, já estou aqui em novembro, já estou aqui de volta. Olha só que bênção maravilhosa. Né? E a gente vem mais ou menos de longe, né? Primeiramente, aqueles que não me conhecem, quem aqui ainda nunca me viu? Não viu eu ainda, primeira vez. Oh, maravilha, bênção pura. Temos mais pessoas da nossa família para conhecer, então, né? Nós somos todos da mesma família e eu estou muito feliz de poder retornar aqui para esses meus irmãos. Só que a primeira vez que eu vim sozinha, vocês lembram disso? Meu marido não estava muito bem de saúde. E agora ele está ótimo, né? Queria apresentar. Vocês oraram pelo Romão, agradeço muito. E aqui está o meu esposo. Fica em pé, Romão, o pessoal te ver. Então eu estou ainda mais feliz, né? Porque eu pude vir com ele dessa vez. E eu falava tanto dessa igreja para ele. E agora ele vai poder provar por ele mesmo que o que eu estava falando era tudo verdade. Bênção, né? Essa igreja maravilhosa, animada, firme, né? Preparada. A gente estava ali na escola de sabatina, gente, que aula, né? Cada comentário dos irmãos é tanto envolvimento, o pessoal está tão animado assim que a gente fala, nossa, não é sempre que a gente vê isso nas igrejas, né? Deus seja louvado pela igreja de Formiga. Queridos, eu queria convidar vocês para não somente estarem aqui no sábado de manhã. Eu sei que não é fácil vir aqui durante as noites, né? Que a gente fica cansado do dia de trabalho. Mas, gente, não é sempre que tem essas programações. Vamos fazer um esforço, um empenho para estar aqui todas as noites. Eu prometo para vocês que vocês não vão se arrepender. Vai ser uma bênção muito grande. E eu fiquei pensando assim, né? Sobre o que é a minha semana de oração, né? A semana de oração que o Senhor preparou, né? Para a igreja de Formiga. Queridos, aqueles que não me conhecem, eu me chamo Clariane. E mais ou menos há uns 7 ou 8 anos, eu tive a minha vida completamente transformada pelo Senhor. E eu contei isso aqui, a última vez que eu vim, né? Então, para aqueles que não estavam aqui, você não vai entender por completo, mas ao longo da semana a gente vai conversando, você vai entendendo. Mas, basicamente, eu trabalhava, tinha uma vida comum na cidade de São Paulo, capital, eu era arquiteta lá. E o Senhor me resgatou de uma tal forma que Ele fez um chamado para eu deixar todas as coisas que eu fazia, a minha vida estabelecida, a minha carreira, tudo que eu havia construído para me tornar uma missionária voluntária no Amazonas. E foi isso que eu fiz. Assim, né, para surpresa geral da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, foi essa a decisão que eu tomei, queridos. Isso que eu realmente fui, né, deixei a minha vida em São Paulo para lá fazem 6 anos. E nunca mais voltei atrás. Nunca mais voltei a São Paulo, nunca mais voltei para a vida de arquiteta. A minha vida é servir a Deus. E hoje mesmo eu vou contar um pouco mais detalhes de vocês. Vou contar com um pouco mais de detalhes para vocês esse processo. Mas, por que eu estou lembrando isso aqui? Porque o tema dessa semana de oração é o seguinte, gente. Eu não sou como o nosso querido amigo, que eu estou com o coração na mão, né? Nosso querido amigo José Martins, que ele é o quê? Um pregador da palavra de Deus, né? Ele é um pregador ali, ele conhece toda a palavra de Deus, ele prega. Eu não sou uma pregadora. O que aconteceu na minha vida? Eu sou arquiteta. Essa é a minha função, é ser arquiteta. Mas o que aconteceu, queridos, é que a minha conversão, ela teve muito a ver assim com... Eu sou adventista de berço, né? Eu falei isso pra vocês. Mas assim, houve um momento em que eu me converti. E esse momento faz 7, 8 anos só. Embora minha família toda na igreja até hoje a vida inteira, mas eu mesma, a minha experiência com Deus,
assim, né, do sono profundo, do torpor que eu estava vivendo, foi um verso que diz assim, quando Jesus se levanta naquela festa, e exclamou Jesus, quem tem sede, venha a mim e beba. Isso está lá em João 7, João 7,37. Quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que interessante, Jesus falou assim, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí eu sempre, quando eu conto o meu testemunho, eu sempre pergunto para a igreja assim, quem aqui crê em Jesus? E aí eu vejo a igreja inteira levantando a mão. Aí eu falo, então tá, pode baixar a mão. Aí agora eu falo assim, ó, quem aqui tem um rio de água viva fluindo do seu interior? E aí muda a coisa. Engraçado, né? Porque Jesus falou assim, que quem cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. Ele falou isso. Mas é engraçado, porque se a gente perguntar para a igreja, todo mundo crê em Jesus. Mas e aí o rio de água viva? Ele está onde? Né? Então, motivada por esse questionamento, muitas coisas aconteceram na minha vida. Porque parece que a Bíblia promete uma coisa, parece que ela entrega outra. Eu falei, mas não é impossível, porque Deus é fiel, Ele não mente, tudo que Ele fala é a verdade. Se a gente não está experimentando aquilo que Ele falou, é porque o problema não está nele, está na gente. Não é verdade isso que eu estou dizendo? E aí, motivada por isso, por esse questionamento, eu venho cavando a palavra de Deus. E as coisas que eu estou aprendendo, eu transformei em mensagens para trazer aqui para vocês. Você está entendendo? Então, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre esse cristianismo genuíno, esse cristianismo autêntico, que passa de fato a transbordar de você para os outros. E hoje, para a gente começar essa conversa, eu quero que a gente se situe aonde nós estamos. Tá? E o tema, então, dessa mensagem é... Vou pedir para a sonoplastia projetá-la para a gente. O tema é a ovelha perdida. E eu quero convidar você. Eu estou com o meu passador aqui, ó. Vamos testar já, para dar tudo certo no final. Vamos ligar primeiro, né? Gente, eu vou precisar de ajuda aqui, porque está sem botão de ligar, por isso. Está ligado, eu acho. Ah, é? Pronto, tá mesmo. Então você volta lá, meu irmão. Muito bem. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Abre sua Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos usar não somente esse verso, mas ao longo da mensagem. Lucas 15. Amém? Todos se encontraram? Então eu quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, eu estou aqui com os meus irmãos de formiga. Nós nos reunimos nessa manhã, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz a nos falar. Esse é o intuito o principal intuito dessa reunião hoje aqui, Pai. Nós vamos aqui te adorar, nós vamos aqui te louvar, mas, Pai, nós não queremos sair daqui sem ouvir a Tua voz a nos falar. Em nome de Jesus, Pai, derrama o Teu Santo Espírito, Pai. Derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um que está aqui, de maneira que a nossa mente se torne clara, Pai. Os nossos olhos possam enxergar, os nossos ouvidos possam ouvir e, principalmente, Pai, o nosso coração possa acolher, aceitar essa semente que vai ser plantada em nós nesse momento. Pai, que nada tenha o poder de impedir isso. Que todo o intento maligno fique para o lado de fora. Que todas as nossas preocupações, outros pensamentos, Pai, também fiquem para o lado de fora. Senhor Deus, por favor, Pai, ajuda-nos a estarmos completamente conectados a Ti. E, Senhor, eu suplico uma bênção especial sobre mim, porque eu vou ser a responsável aqui por trazer a Tua mensagem, Senhor. Então eu suplico que o Teu Santo Espírito toque um dos meus lábios, Pai, para que não fale de mim, somente apontando a Cristo, e que eu não atrapalhe, Senhor. Quebra-nos, Pai. Limpa-nos, Senhor. Purifica-nos para que não haja impedimento.
É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler primeiro estes 3, 4 versículos, a partir do versículo 1, Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Até aí. Então, o que está acontecendo aqui, né? Jesus está sendo criticado ali pelos principais líderes, pelos pastores ali, né? As autoridades religiosas do momento dele. Pelo quê? Por ele receber, aceitar ali que pessoas consideradas pecadoras ali da sociedade se aproximem dele, né? Queiram interagir, ouvir a mensagem dele. E aí, inclusive, ele coma com essas pessoas. Ele está sendo ali criticado por isso. E aí, se ele vivesse nos dias de hoje, talvez, né, o tipo de cultura que a gente ia falar assim: olha, Jesus, isso aí é gente tóxica, você não precisa dar bola para eles, não, sabe? Ignora, vai em frente. Mas Jesus, ele não ignora aqueles homens. Jesus, ele, em resposta ao pensamento e às críticas daqueles líderes, ele conta 3 parábolas em resposta a eles. E não somente porque Jesus queria apontar o pecado deles, né, e expô-los. Não, não. Sabe por que Jesus faz isso? Porque Jesus queria salvá-los. Jesus queria que eles homens tivessem a oportunidade de se encontrar, se identificar com aquelas histórias que ele conta, para que talvez o coração deles fosse ali quebrantado naquele momento. Então Jesus conta 3 parábolas. E vocês sabem que parábolas são essas que estão ali em Lucas? Qual que é a primeira parábola? A ovelha perdida. E a segunda? A dracma perdida. E a terceira? O filho perdido. Não é assim? E ali cada uma delas conta um pouco sobre essa questão de estar perdido e o resgate que o Senhor realiza, né? De diversos meios, de diversas formas. As parábolas vão contando isso através de exemplos diferentes. Mas hoje a gente vai se ater à primeira parábola somente. E ao lermos, a gente vai começar a ler essa parábola agora, vocês vão perceber que a parábola tem vários personagens, tá? Vários personagens, pastor, ovelha e tal, você vai perceber isso. E aí, ó, a gente, de cabeça, eu sei que a maioria de vocês conhecem, já pensa assim: tem o pastor, tem a ovelha perdida, e tem as outras também, não é verdade? E enquanto a gente vai lendo, eu queria que você tentasse se identificar com algum desses personagens. Qual é o momento que você está vivendo hoje? Com qual desses personagens você mais se identifica? Combinado? Vamos juntos então? A partir do verso 3. Deixa eu projetar aqui. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E então, como é que você está se vendo nesse momento da sua caminhada cristã? Será que justamente nesse momento você está se sentindo a ovelha perdida? Porque a ovelha perdida, ela pode estar perdida por diversos motivos, né? Ela pode ser uma ovelha rebelde que decidiu se distanciar voluntariamente. Ela pode ser uma ovelha distraída, né? Que começou a se distrair com as coisas desse mundo e na hora que foi ver, estava distante já de Deus, da palavra dele. Pode ser uma ovelha que se magoou com o restante do rebanho e aí ficou meio de canto, aí acabou se perdendo o restante das outras por algum fato ali que aconteceu. Eu não sei se você está vivendo algo nesse sentido hoje. Não sei se você se identifica com isso. Será que você está pensando em partir? Ainda está aqui dentro, mas está pensando em ir
para outros pastos, né? Às vezes a gente olha os outros pastos e fala, não, lá é mais verdinho, lá está melhor. Aqui não está vigorando nada aqui nesse povo, nessa igreja, eu vou para outro lugar. Eu tenho certeza que alguns de vocês se sentem dessa forma aqui hoje. Mas essa parábola ela não fala somente sobre a ovelha perdida, na verdade. Ela também traz a figura do pastor, que vai atrás dessas ovelhas. Que não deixa, né, as ovelhas ficarem lá perdidas e sozinhas, mas ele vai ao encontro delas. Será que você pode estar hoje se identificando com esse pastor? Tem gente que se sente assim, né? Nossa, eu estou fazendo de tudo para resgatar os meio que estão afastados e ninguém nem dá valor para o que eu faço. Eu estou praticamente carregando meus irmãos nas costas, né? Eu estou carregando as ovelhas nas costas. Talvez você esteja sentindo assim, eu sobrecarregado, carregando ovelhas nas suas costas. Tentando carregar pessoas junto com você. Ou será que hoje você está mais para 99? Está mais para 99? Está bem tranquila? Está feliz? Está pastando a grama verdinha que o pastor tem te dado ali a cada dia? Está junto com o rebanho? Está participativo? Está uma bênção? Como é que está? Então, para a gente entender melhor isso, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses personagens, tá? E o primeiro que a gente vai falar é sobre o pastor. Jesus começa essa parábola dizendo assim, ó, qual dentre vós faria isso? Ele fala isso. Quem que está aqui ó, hoje? Quem de vocês faria isso? Que deixaria 99 para ir buscar uma? Que enfrentaria as dificuldades, os perigos? Você consegue imaginar lá na Palestina? O que era ser pastor de ovelhas, né? Aquele sol insuportável durante o dia, aquele frio insuportável à noite. Aí depois que você já trabalhou o dia inteiro, você começa a contar suas ovelhas e descobre que uma delas ficou pelo caminho. Depois daquele dia insuportável de trabalho. E aí você pega e enfrenta o cansaço, o frio e vai em busca dela. E aí está dizendo assim que esse pastor, quando ele encontra ela, o que ele faz? Uma festa. E aí? Será que a gente é assim? Qual dentre nós somos assim? Eu não sei vocês, mas com certeza eu não sou. Uma ovelhinha só? Se eu tenho 99? Imagina que essa igreja aqui cabe 100 pessoas. Eu não sei, mais ou menos que cabe, não. Imagina que está repleta. Mas tem aquele dia que não veio uma. E aí no outro sábado não veio também. Mas, gente, tem 99 aqui dentro. Será que a gente vai atrás de um? E aí vai, insiste, aí não quer, aí está melindroso, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente continua insistindo? Queridos, eu não sei vocês, mas se eu realmente tomasse a decisão de sair no frio da noite, depois de um dia de cansaço, eu não sei se vocês se identificam comigo, mas eu iria na força da raiva. Sabe? Aqui, bendita ovelhinha, né? Bendita precisava se afastar. Agora a gente se desdobrar, já se desdobra naturalmente para conseguir fazer o serviço da igreja, o serviço que a gente trabalha, a gente se desdobra, não, ainda tem que fazer hora extra. E aí se ele encontrasse essa ovelhinha, queridos, eu não ia fazer uma festa, provavelmente, né? Se fosse minha ovelha, a ovelha mesmo falando do bichinho do animal, eu já ia colocar uma corda no pescoço dela e ia vir puxando, assim, né? Tipo, agora você não vai me escapar. Esse seria o meu comportamento. Eu com certeza não faria festa nenhuma. Mas aí olha o contraste. Olha o contraste. Ele não força o retorno dela, tá? Não é que ele caça ele. Olha quem finalmente encontra e fala, tá aqui abençoada. Vou colocar uma corda aqui no seu pescoço e a gente vai voltar para Cristo. É assim que ele faz, não é? Não é assim que ele faz? Ele não força o retorno dela. A ovelha, ela tinha toda a liberdade para ouvir o chamado ali do pastor e permanecer quieta, permanecer sem balir. E aí ele não ia encontrar ela. Ela tinha liberdade para correr para ainda mais longe, mas aí não é isso que diz. Aqui fala que ele a encontra e que ele não a pega à força. Ele não força também ela a caminhar sozinha de volta. Você imagina que você já está cansado do dia de trabalho, já está cansado de ter que procurar ela, você ainda tem que carregar
com peso nas suas costas, no seu colo. Mas ele não faz ela caminhar. Ele coloca ela no colo e não volta com ela enxotando ela. Mas ele caminhando. E aí, como eu falei, ele poderia ter encontrado e dado aquela bronca, que era o que eu faria, é o que eu faço nas minhas realidades. Talvez você só esteja imaginando assim, não, mas se eu for visitar um membro que está afastado, eu não vou sentir raiva, eu não vou perder a paciência com ele. Sim, queridos, mas às vezes a ovelha perdida está dentro da sua casa. Às vezes é o seu filho que não quer mais vir na igreja, é o seu marido. E aí? Aí a gente não perde a paciência? Ele poderia ter encontrado ela e dado aquela bronca, que é o que eu faria. Por ter se afastado, por ter dado tanto trabalho para ele. Mas a parábola fala que depois de sair em busca dela, enfrentando todos os perigos, todas as dificuldades, o pastor a toma nos braços e leva ela no colo para casa e faz uma festa. Uma festa. E tem um detalhe aqui que ganha um grande destaque. Depois que ele encontra a ovelha, depois que ele volta com ela nos ombros, e ele faz uma festa por causa disso, ele conclui a parábola dizendo o seguinte, ele fala que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que pelo quê? Do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Certo? Ok. Mas em que momento da história que fala que a ovelha estava arrependida? Em que momento? Ele foi, buscou, encontrou a ovelha, fez uma festa. Em que momento ela se demonstrou arrependida? Você encontrou essa parte da parábola? Olha que interessante o que Ellen White traz para a gente no livro Parábolas de Jesus sobre esse aspecto. Opa! Não sei se eu consigo voltar aqui. Sim. Os judeus ensinavam que o pecador devia se arrepender antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. A seu parecer, o arrependimento é obra pela qual os homens ganham o favor do céu. Foi esse pensamento que induziu os fariseus atônitos e irados a exclamar: este recebe pecadores. Porque ele não exigiu o arrependimento, ele não exigiu a mudança. Eles podiam participar das coisas com Jesus sem demonstrar esse arrependimento, sem demonstrar essa mudança, e eles não gostaram disso. E Jesus aceitava sem o arrependimento. Interessante, né? Olha o que eles pensavam. Conforme sua suposição, Jesus não devia permitir que pessoa alguma a ele se achegasse sem se ter arrependido. Mas olha só. Opa. Mas na parábola da ovelha perdida, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. Não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém Ele nos revela o seu amor para que nos arrependamos. De fato, talvez aquela ovelha não estava arrependida. Mas a insistência, a perseverança do pastor em procurá-la, em insistir, muda a sua disposição. Sabe? A hora que ela vê a insistência, o amor que o pastor tem para estar fazendo aquilo, para estar saindo de tão longe, de tão distante, com tanto cansaço, e aquilo muda o parecer dela, muda a sua disposição. E queridos, Ellen White, ela diz no livro Desejado de Todas as Nações, que é o amor, o seu amor, o amor de Cristo por nós, que nos atrai a Ele. E isso só é confirmado lá em Romanos 2:4, que diz o quê? A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Queridos, se a gente não resistir a esse amor, se a gente não ficar resistindo, a gente vai ser levado aos pés da cruz. A gente será levado. A gente será levado aos pés da cruz em arrependimento. O Senhor não espera que você esteja arrependido para Ele continuar insistindo e te chamando e te querendo perto. Ele não espera o seu arrependimento.
ver, ao contemplar o amor de Jesus por você, a insistência dele por você, o nosso coração muda. O nosso coração é conduzido aos pés da cruz em arrependimento. Então, queridos, quando a gente volta à pergunta inicial do sermão, quando eu pergunto, qual de nós aqui faria isso? Quem é o homem que teria essa atitude que Jesus tem? Quem de nós teria atitudes tão generosas e abnegadas diante das ovelhas? Queridos, a verdade é que nenhum de nós. A gente é mau. A gente é mau. A gente pensa primeiro em nós mesmos. A gente primeiro exige mudanças. A gente exige garantias. A gente exige arrependimento antes de amarmos. E é por isso que o pastor dessa parábola não somos nós, é Cristo. Não sou eu que estou aqui pregando, não é você que está achando que está carregando os irmãos nas costas, não é a gente quando a gente está dando 10 estudos bíblicos por mês, ou então quando a gente está insistindo para os irmãos voltarem para a igreja. É somente o Senhor que nos ama com esse amor tão intenso que a gente cantou no início. É somente Ele que não desiste, queridos. É somente Ele que vai lá onde você está. E não te julga. E não exige. E é generoso. E continua sendo amável. Independente de quantas vezes você quis continuar se afastando. É somente Ele. Seja quantas vezes você tentou fugir, Ele não desiste de você. Ele não desiste. Quanto tempo o pastor levou para te encontrar? Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo ele passou? Eu contei para vocês no meu caso, né? O Senhor levou ali uns 34 anos para me encontrar. Só que você acha que ele não sabia onde eu estava? Acha que ele estava procurando. Procurava e não encontrava. Era assim? Todo tempo ele sabia onde eu estava. Em cada lugar ele estava ali. Em cada lugar ele estava ali atrás. E chamando mais uma vez, e chamando mais uma vez. Todo tempo ele sabe onde a gente está. Quem insiste em continuar se afastando somos nós. E aí ele sai em busca de atrair o nosso coração de volta para ele. E a gente continua se escondendo, a gente continua se desviando. Mas quando o pastor nos encontra, sabe o que isso significa na realidade, queridos? Quando diz assim, ó, o pastor encontrou a ovelha, sabe o que aconteceu realmente? Ele sabe que você estava todo tempo. O que significa quando ele diz que ele te encontrou? Você cedeu a esse amor. Isso é um encontro. Ele já sabia onde você estava, só que é só nesse momento que você cedeu ao convite. Cedeu a esse amor. A gente finalmente se deixou ser encontrado. Todo tempo ele sabe onde a gente está. E aí quando a gente então tem esse encontro real com Jesus, é porque a gente decide, olha, não dá mais para resistir, não dá mais para fugir desse caminho. Esse é o caminho. É muito amor. E aí a gente se entrega. E isso é o que produz o arrependimento no nosso coração. E o que é interessante, querido, você reparou que a hora que acontece esse encontro, o que ele faz? Ele pega a ovelha e leva ela para junto do aprisco. Ele coloca ela junto das outras ovelhinhas. É assim que ele faz? Ele está interessado em levar você de volta para a igreja, colocar você lá dentro daquilo que a gente entende como aprisco. É assim que acontece na parábola? Não é assim. Ele coloca nos ombros e ele vai para onde? Para casa. Ele vai para casa. Sabe por quê? Porque o Senhor não está interessado em te trazer de volta para a igreja. O Senhor está interessado em te levar para o céu, meu queridos. Ele está interessado em levar para a casa onde Ele mora. E lá todos que moram com Ele, todos os universos, as galáxias, os planetas, sabe, eles fazem uma festa na hora que Ele vê cada um de vocês sendo saqueado do inferno e sendo colocado nos braços de Jesus. Aquilo é uma festa no céu. O que essa parábola está nos dizendo é que no momento que a gente tem esse encontro com Jesus, Jesus está nos conduzindo nos braços dele para o céu. É isso que está nos dizendo. No momento em que você tem encontro com Jesus, você está indo para o céu, meus queridos. E se você não fugir de novo, é ali que você vai ficar. Ele está te levando para a casa dele. E as 99? Ele pegou, encontrou a ovelha que estava perdida.
e foi caminhando em direção à casa dele. Ela tinha que ficar nos 99. O que aconteceu com ela? Qual foi o fim? Ao final dessa parábola diz assim que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E eu confesso para vocês, queridos, que quando eu lia isso, né, falei para vocês que eu cresci na igreja, eu já escutei essa parábola milhares de vezes. E aí isso me incomodava muito. Sabe o que me incomodava? Era como se Deus desse mais valor nas pessoas que se desgarram, nas pessoas que se desviam, do que nos que se mantêm fiéis. Eu entendia assim. Eu não achava isso certo. Poxa, a gente está aqui, né? Todo o tempo sendo fiel ao Senhor, participante, ativo e tal. E aí, tipo, ele dá mais valor para quem? Para quem vai viver outra vida? Longe dele? O que isso significa, né? Será que hoje você se identifica com essas 99? Será que quando a gente estava lendo aqui, refletindo, era nelas que você estava pensando? Se esse é o seu caso, eu tenho uma má notícia para você. E quem vai dar não sou eu, vai ser o livro de Romanos, no capítulo 3. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3. Olha lá o que está escrito em Romanos, no capítulo 3, os versículos 10 e 12. Está projetado ali para quem estiver sem a Bíblia. Diz o seguinte: como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Querido, sabe qual é a notícia? Sabe qual é a má notícia? A má notícia é que as 99 não existem. Sabia? Não existe 99 justos que não precisam de arrependimento. Aonde eles estão? Você conhece um? Não existem 99 justos que não precisam de arrependimento. Na verdade, não existe nenhum, umzinho sequer. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Aí você pode me perguntar, mas como que Jesus ia colocar isso aí na parábola? Se não existe 99? Como que é assim, né? Ia estar na palavra de Deus? 99 não existe? O que é isso? Como que ela está falando uma heresia dessa, né? Queridos, Jesus está fazendo uma referência aqui aos mundos não caídos. Todos os mundos são suas ovelhas, mas somente uma se perdeu, sabia disso? E é o nosso planeta. Olha o que a Ellen White fala sobre esse assunto, interessante. A letra está um pouco pequena, vocês conseguem ler lá no fundo? Diz assim: esse mundo é apenas um átomo no vasto domínio sobre que Deus preside. Contudo, este pequeno mundo perdido, a única ovelha extraviada, é mais precioso a seus olhos que as 99 que não se desviaram do redil. Cristo, o amado comandante das cortes celestiais, desceu de sua alta posição, depôs a glória que possuía junto ao Pai, para salvar o único mundo perdido. Por este deixou os mundos sem pecado nas alturas, os 99 que o amavam, e veio à terra para ser ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você consegue entender agora por que não existem os 99? Bom, sendo assim, se você não está entre as 99, e nós vimos que o pastor só existe um, ele é Jesus. Então, quem é você nessa parábola? Quem é você nessa manhã? Você já sabe a resposta, né? Cada um de nós é uma ovelha perdida. Todos nós pecamos. Todos estamos afastados de Deus. Todos. Eu sou uma ovelha. O pastor da igreja aqui do distrito, ele é uma ovelha perdida. O ancião da igreja é uma ovelha perdida. Cada pessoa que dirige um ministério é uma ovelha perdida.
Todos nós precisamos do seu amor, que nos conduz ao arrependimento, não uma vez lá no passado, quando você tomou a decisão pelo batismo, mas diariamente, todo o tempo. Não se iluda, meu irmão, achando que tem 99 pessoas seguras dentro do aprisco. Que se você for parar para pensar, a parábola nem fala de aprisco, gente. Nem tem aprisco na parábola, não existe essa ideia de que você se estragou e ficaram 99 crentes dentro da igreja. Cada um de nós é uma ovelha perdida. Cada um de nós. E cada um de nós é convidado a se arrepender diante desse amor infinito. E aí, então, como eu disse para vocês no início, Jesus ele queria resgatar aqueles homens, aqueles líderes religiosos, aqueles pastores ali. E também queria resgatar os publicanos, os que eram considerados pecadores ali, né? Ele queria alcançar ambos. Ele amava eles igualmente. Você acredita nisso? E aí, por isso, ele se deu ao trabalho de contar essas histórias, onde eles pudessem se identificar e atraí-los ao arrependimento também. Todos nós, queridos, nós precisamos do Senhor o tempo todo. Não tem aprisco seguro, sabe? O que essa parábola nos ensina, queridos, é que seguro não é o aprisco onde estão outras ovelhas. Sabe qual que é o lugar seguro? Se você lê nessa parábola, sabe que lugar que é o lugar seguro? No colo do pastor, nas mãos do pastor, né? Nos ombros do pastor. Se você não está em Cristo, não é seguro. Não é porque o seu nome está no hall de membros, não é porque você tem um cargo na igreja, isso não é segurança, queridos. A segurança é estar sendo conduzido por Cristo, estar nele, nas mãos dele, e ali estar sendo conduzido para o céu. Então, queridos, se desde o início desse sermão você já se identificava aqui com uma ovelha perdida, você estava certo. Só que, se você não está satisfeito, sabe? Você fala, não, mas isso eu já sei. Sim, eu era uma ovelha perdida, mas o Senhor já me resgatou. Eu não aceito mais esse papel de ovelha perdida. Eu não quero mais viver dando trabalho para o pastor. Eu quero viver ao lado dele, com ele, sobre ele, na mão dele. É isso aí que eu quero. Ah, queridos, então ele tem um novo papel para você nessa história. Ele tem um novo papel. Ele te oferece um novo papel. Talvez você já tenha tomado posse desse novo papel. Mas eu quero falar para aqueles que ainda não tomaram posse desse papel, que ele tem a oferecer nessa manhã. Sabe que papel é esse? Sabe que personagem que ele quer que você desempenhe na história desse mundo? Agora que você é uma ovelha perdida, resgatada. Sabe o que ele quer? Está aqui, ó. Está na imagem. Quem é? Então, qual é o papel que ele está nos oferecendo? Está nessa imagem. Que papel é esse? Alguém sabe que papel é esse? O de pastor? Queridos, não é o papel de pastor. Sabe qual é o papel? O papel de cajado. Olha lá. Ele quer te oferecer o papel de cajado. É isso mesmo. Cajado. Sabe o que é cajado? Cajado é aquele instrumento, um pedaço de pau. Tem algum protagonismo? Nenhum protagonismo. Tem uma vida própria assim, tipo, eu vou fazer isso, eu vou para tal lugar hoje, eu vou chamar aquela ovelha. É assim? Não, queridos, um pedaço de pau. Que longe das mãos do pastor ele vai acabar uma hora sendo queimado, não vai virar nada. Mas quando ele está nas mãos do pastor, meu amigo, que utilidade. Que utilidade. O Senhor está te chamando hoje para se tornar um cajado em suas mãos. Esse pedaço de pau, que a princípio não tem nenhum valor, mas que nas mãos dele tem o dom de resgatar também. Tem os dons de animar, os dons de empurrar, os dons de... Você entende o que eu quero dizer? Aquele papel que você quer fazer aqui, sabe? De animar os irmãos, de motivar os irmãos, de empurrar os... Vamos, gente, vamos para frente. Esse papel é o papel que a gente faz sendo um instrumento sem aparente valor. Mas um instrumento que se coloca nas mãos do pastor. Esse é o convite para cada um de nós nessa manhã. E eu contei para
para vocês que o Senhor me resgatou quando eu tinha mais ou menos 34 anos, há 7, 8 anos atrás, mais ou menos. Eu contei para vocês, né, em março, a vida que eu vivia, a vida de sucesso, de busca pelas coisas desse mundo. E aí, como que o Senhor me chamou para deixar todas essas coisas e segui-lo, servi-lo. Queridos, quando eu tomei essa decisão de servir a Deus, eu não tinha ideia de como é que eu iria me sustentar. Você consegue entender isso? Alguém que tem um salário, que trabalha há 12 anos como arquiteta, tem um bom salário, uma boa carreira. Agora eu seria missionária no Amazonas, voluntária, sem ter salário no final do mês. Eu não tinha ideia de como é que eu iria me sustentar. E como é que ia ser o restante da minha vida. Porque se um dia eu pensasse em voltar para a arquitetura lá em São Paulo, quem é que ia me dar trabalho? Alguém que no auge ali das responsabilidades, deixou todas as responsabilidades para ser missionária no Amazonas. Como é que eu ia dar continuidade na minha vida depois daquilo? Quem que ia me sustentar? E como é que ia ser a continuação de tudo isso, né? Eu não tinha nem ideia. Um mês antes de eu receber o chamado para ir embora para o Amazonas, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa está sentadinha aí. Eu conheci o Romano. E aos olhos humanos, queridos, esse era um rapaz totalmente inadequado para ser o companheiro de uma missionária. Aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, uma preciosa ovelhinha prestes a ser resgatada. Quando eu conheci o Romano não era cristão. Nem cristão católico ele não era. Né? Ele tinha sido criado de uma maneira totalmente oposta à minha, uma grande confusão, uma família complexa, cheia de questões, vícios e coisas nesse sentido. E quando eu conheci ele, estava exatamente assim, nessa realidade. Mas havia um coração ali. Eu pude ver esse coração. Um coração tão diferente dos outros corações que eu já tinha presenciado. E aquilo me marcou. E 2 meses depois, quando eu fui embora para o Amazonas, eu entreguei para esse rapaz uma Bíblia e um grande conflito. E disse assim, meu querido, se para ter alguma coisa entre a gente é o seguinte, sebo nas canelas, conhece essa expressão? Ó, seja ligeiro aí, porque eu agora, eu vou voar para o céu. E você ainda nem conhece Jesus, você tem que correr atrás do prejuízo agora. Pega isso aqui, é o manual da existência. Pega isso aqui, começa aí a lição de casa para você. E fui embora para o Amazonas ser missionário. E aí esse rapaz, queridos, através de muita oração, minha e da minha família, poucos meses depois, encontrou com um ancião na rua da cidade dele. E nós orávamos, eu e minha família, Senhor, envia lá um membro da igreja adventista de Santo Antônio do Pinhal para encontrar com o Romano na rua e oferecer estudos bíblicos. Queridos, foi exatamente isso que aconteceu. Ele no supermercado encontrou um membro da igreja adventista do sétimo dia que ofereceu estudos bíblicos. E ele aceitou. E aí então ele começou a estudar a Bíblia enquanto eu estava no Amazonas servindo a Deus. E poucos meses depois, né, eu estou bem resumindo a história para vocês, que nosso tempo até já estourou, mas esse rapaz foi para o Amazonas, né, através do exemplo de ver assim, eu acredito que foi assim, né, porque ele conheceu a minha realidade em São Paulo. E ele viu a decisão que eu havia tomado. Ele falou, o que é esse negócio de missão? Eu conheci isso, aquele coração maravilhoso que ele tinha, gritava naquela hora, né, eu também quero servir ao próximo. E aí ele foi para o Amazonas para servir aos ribeirinhos, aos indígenas, e aí ele passou 2 meses servindo a Deus lá. E naquele tempo que o irmão passou lá, na primeira missão que ele fez, os primeiros 10 dias que ele esteve lá, ele teve um encontro com Cristo. Ele percebeu que era aquilo que ele queria fazer da vida dele, que aquilo era que tinha maior valor. E aí então ele voltou das missões completamente transformado. Permaneceu nos estudos bíblicos, e para resumir, eu que havia conhecido ele em janeiro de 2019, em novembro de 2019 estava indo até Santo Antônio do Pinhal para assistir o batismo. Então, ali nós firmamos o nosso compromisso, decidimos então namorar, noivar, né? Que eu já
tinha 37 anos, sei lá, ele, 10 para cima, 11 para cima que eu, vocês façam as contas aí. Já estava mais que na hora, né, irmão, da gente tomar uma decisão na nossa vida. Ninguém nunca tinha casado, nem eu, nem ele, não tinha filho, não tinha nada, né? Só tinha postergado mesmo, aquela coisa já lá pra frente. Aí a gente estava na hora, né? Aí a gente já se firmou ali um compromisso. Mas, queridos, eu não queria sair do campo missionário. E ele não podia sair da cidade dele. Por questões da família, eles tinham um hotel, uma pousada em Santo Antônio do Pinhal, que é uma região turística. Ele e o pai dele eram sócios nessa pousada. E o pai dele dependia dele totalmente, sabe? A pousada dependia dele, ele não podia sair de lá. E eu não queria sair do campo missionário. E agora, né? O que ia acontecer? Que eles veio a pandemia. E com a pandemia, todo mundo que era missionário no Amazonas foi obrigado a retornar para suas casas. E aí, então eu voltei para minha casa. E durante a pandemia, a gente nunca não sabia o que ia acontecer. Parecia que Jesus ia voltar e nunca mais ia voltar a ter missão, sabe? A gente não sabia do futuro. E ali, então, nós decidimos nos casar. E aí nós nos casamos na pandemia. E aí, daquele compromisso que a gente firmou, a gente começou a orar a Deus. Sabe por quê? Porque eu queria continuar servindo a Deus. Eu não tinha deixado de ser arquiteta em São Paulo agora para ter um trabalho comum lá em Santo Antônio do Pinhal, para cuidar de uma pousada, coisa assim. Não, queridos, eu queria servir a Deus. Eu queria continuar servindo a Deus. E aí, então, nós orávamos para que Deus abrisse as portas para que a gente pudesse servi-lo integralmente. Esse era o meu grande desejo. Nesse momento, claro que nós abraçamos a missão local. Claro que sim, a igreja, o grupo de desbravadores, tudo que estava ao nosso alcance. Mas eu queria voltar, sabe? Voltar lá para aquele lugar que ninguém quer ir. Sabe aquele lugar lá onde ninguém ouviu falar? Eu queria ir para aquele lugar ainda. Esse era o meu desejo. E nesse processo, queridos, a gente ficou morando ali e as coisas só começaram a piorar. Primeiro o pai do Romão faleceu, as coisas começaram a ficar extremamente difíceis na pousada. A gente é adventista, tendo uma pousada, você consegue imaginar? Questão de trabalhar no sábado, no final de semana é o maior movimento. A gente ia mudando, fazendo todas as ginásticas que a gente conseguia, mas era muito difícil, era uma luta muito grande. E nós orávamos, Senhor, o que a gente faz? Como é que fecha isso aqui? Como é que vende isso aqui? A pousada com 1000 impedimentos. Você não pode nem sonhar imaginar. Impossível vender. A gente achava impossível de alguém se interessar em alugar aquele negócio. A gente achava impossível, sabe? Mas nós orávamos, Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai tirar a gente daqui, mas a gente sai daqui. Que o Senhor abre as portas, porque a gente quer te servir integralmente. Mais ou menos durante 3 anos aquela ali foi a nossa oração. E queridos, adivinham o que aconteceu? O Senhor enviou um grupo hoteleiro até a porta da nossa pousada. Oi, vocês gostariam de arrendar essa pousada para a gente? A gente gostaria de administrar essa pousada para vocês. Vocês têm interesse? Queridos, era exatamente por uma oportunidade assim, que a gente nem orava especificamente, porque a gente não achava isso possível de acontecer. Não achava possível. Mas aí a gente falava, não, mas tem esse impedimento. Eles falavam, não, mas não tem problema, eu resolvo isso. Mas tem aquele impedimento, não, mas não tem problema, eu resolvo aquilo também. E tem esse outro, não tem problema nenhum. Ah, não, mas então, e a gente precisa de um valor considerável, porque a gente pode sobreviver, a gente quer tanto. Aham, tá bom, a gente paga tanto. Todos os impedimentos foram sendo dissolvidos ali naquele momento. O Senhor escancarou as portas. E agora, queridos, faz 1 ano e meio que nós estamos servindo ao Senhor integralmente. E 6 meses que nós não temos mais uma casa fixa, nós não temos um comprovante de residência, nós não temos uma residência fixa no momento. A gente vai de missão em missão, de igreja em igreja, servindo ao Senhor com as nossas coisas dentro do carro. Queridos, 2 ovelhas perdidas. 2 ovelhas perdidas. Eu perdida dentro de casa. Ele perdido no mundão, assim, lá no profundo. Pensa. O Senhor foi lá, aonde a gente estava. Nos resgatou. E adivinha o que ele ofereceu pra gente? Olha, você não quer o papel de cajado? E adivinha o que a gente fez com esse papel? A gente agarrou com esse papel aqui. A gente quer servir a Deus. Isso tem transformado a nossa vida. Não há nada que se compare ao que a gente tem vivido. Aos milagres do Senhor. Às portas que Ele vai abrindo. Às coisas que vão acontecendo, queridos. Não tem comparação com realização, dinheiro.
Um instrumento, realmente. Esse é o meu apelo nessa manhã. Se você deseja, de fato, eu não sei no seu momento, talvez você ainda está perdido, você vai estar pensando se vai aceitar o convite do pastor, não sei. Talvez você já reconheça a sua situação de perdido e queira esse novo papel, eu não sei, mas uma coisa eu sei. O Senhor está atrás de você hoje aqui. Ele veio aqui em formiga hoje atrás de você. Ele quer você. Ele quer você no colo dele, nos ombros dele, na mão dele. Ele não quer você no aprisco, não. Esquece isso aí, esquece esse negócio de aprisco. Ele quer você nas mãos dele. Para que você seja um instrumento para a honra e glória do nome dele. Para que você seja um instrumento de resgate de outros que estão em trevas. E eu vou cantar essa última música. E eu vou convidar você a cantar comigo, a ficar em pé, se essa é a tua decisão. A tua decisão de um novo compromisso, de ser colocado no colo, nos ombros, nas mãos do Senhor. Uma nova vida, queridos. Chega de vida no aprisco somente. A gente não está aqui para pastar grama verdinha. A gente está aqui para amar esse pastor e ser útil na obra dele. Queridos, eu estou falando então de um novo compromisso. Hoje a gente está começando uma semana de oração e a gente precisava entender aonde nós estamos. De onde a gente está partindo hoje? Eu sei que o Senhor veio aqui te chamar. Ele quer um novo relacionamento com você. E ao longo dessa semana Ele vai te ensinar mais e mais sobre como se aprofundar nesse relacionamento e ter um rio de água do fruto do seu interior. Amém? Então, querido, se você deseja isso tanto quanto eu desejo, você vai ficar em pé e você vai cantar comigo essa música. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar.
Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas para te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pai de amor, louvado e exaltado seja o seu maravilhoso nome, Pai, porque o Senhor não mediu os esforços para nos resgatar, Pai. O Senhor está no encalço de cada um de nós aqui nessa manhã, Pai. O Senhor veio até aqui para nos chamar pelo nome. Senhor, não nos deixa perdidos, afastados de Ti, Senhor. Continua clamando, gritando, insistindo, Pai, até que não reste nenhum distante, Senhor. Até que todos tenham aceitado o papel de cajado nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que sejamos úteis nessa obra de salvação, Pai. Pai, só assim nos manteremos firmes contigo até o céu. Senhor, eu suplico pelo derramamento do Teu Santo Espírito sobre essa igreja agora, Pai. Que aqueles que ainda não amam as Tuas coisas, Pai, o Senhor mude a natureza e eles venham a Te amar, Senhor, a querer, a desejar a Tua presença, Pai. E essa obra poderosa através do Teu Santo Espírito seja realizada ao longo de toda essa semana, Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.